Então vamos lá. Como que eu faço para chamar então essa conexão em outro arquivo? Vamos aqui para o login.php. Eu copiei e colei, mas não vou utilizar esse código não, né? Nós vamos utilizar aqui agora, primeiramente, uma chamada que eu vou fazer assim, ó, include, e aqui então eu coloco o arquivo que é o conexão.php. Eu não preciso de colocar o seguinte, né? Aqui eu vou ter que colocar ele entre aspas. Eu não preciso de colocar aqui o caminho, nem nenhuma referência, porque eles estão em mesmo nível, tá? Eles estão aqui na raiz, então não tem essa necessidade. Tendo feito isso, nós vamos fazer então algumas verificações, que é o seguinte. Eu tenho aqui o meu arquivo index e ele tem um formulário. Nesse formulário nós temos dois campos, o campo e-mail e o campo password. Né? Poderia colocar aqui, vamos mudar um pouquinho, vamos colocar então o usuário aqui, ó, no name, usuário, e aqui senha. Pronto. Aqui no placeholder eu vou colocar senha. Placeholder é aquela informação que mostra quando você entra, né, na página, beleza? O usuário e aqui senha. Ótimo. E o mais importante é o action, que é para onde vai a ação desse formulário. Então, quando eu clicar aqui no botão que submete essas informações, que é o botão login, ele vai então redirecionar para esta ação. Esta ação vai ser a página login.php. Maravilha. Redirecionando para ela, ele cai e começa a ler esse código. Então, a primeira coisa que ele faz é a conexão com o banco de dados e depois eu vou fazer então uma verificação, que é o seguinte: se no caso aqui estiver vazio, então nós vamos utilizar um método do PHP que é o empty, tá? Se empty, ou seja, se estiver vazio, quem? Aí entre parênteses eu vou colocar o campo, que é o meu campo de usuário. Esse campo, quando ele vem do formulário, nós falamos que ele vem via método post. Então eu coloco o post e o nome do campo, que é usuário. Ótimo. Se ele estiver vazio, ou, então eu coloco pipe, que é essa barra, né, em pé, que fica geralmente do lado aí do Z. Pego essa mesma informação aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Pronto. Eu vou ter que, na verdade, testar o seguinte. É só o empty mesmo. Pego essa mesma informação aqui, ó, até aqui. Isso aqui, ó, se empty. Só que aí no caso é o campo senha, porque eu não posso ter nenhum deles vazio. Se o campo usuário ou o campo senha forem vazio, estiverem vazio, aqui é um ou e não um and, tá? Então é um ou outro, não necessariamente tem que ser os dois, ele vai me redirecionar para index.php. Como que eu utilizo o redirecionamento com PHP? Utilizando o header. Então você coloca aqui header, coloca entre aspas location, né? E coloca aqui, ó, os dois pontos e o nome da página que você quer que ele te redirecione, que é index.php. E vamos aqui colocar um ponto e vírgula e vamos testar se isso de fato vai acontecer. Tá? Depois que isso acontecer, na verdade, eu posso até colocar aqui o seguinte, um método do PHP que é para ele sair fora, que é o exit. Pronto, aí ele para de fazer a leitura. Maravilha. Vamos salvar, dar um Ctrl S aí, vem aqui, ó. Deixa eu tirar a conexão para ele cair na raiz. Se o campo usuário ou o campo senha estiverem vazio, ele tem que dar um refresh. Vamos clicar em login. Ó, ele deu um refresh. Ó. Você pode ver aqui em cima. Agora vamos ver se ele vai dar esse refresh. Vamos colocar aqui os dois. Ó, ele não deu nenhum refresh. O que que ele fez? Ele redirecionou para a página de login. Só que a página de login não faz nada, né? Ela não tem ainda nenhuma outra, ela não tem nenhum código, porque como ele chamou nela, ele só verificou a conexão. Isso aqui ele não entrou, por quê? Porque não estava vazio nem o usuário e nem a senha, beleza? Então significa que ele não rodou nada, somente quando ela estava vazia, ele dava um redirecionamento. Então vamos continuar programando ela, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é recuperar os dados que vêm do usuário e do campo senha. Para isso, vamos criar duas variáveis aqui embaixo. A variável usuário, vamos aqui falar que ela recebe o que vem do campo usuário, beleza? E vamos criar a variável senha, que é o que vem do campo senha. Muito simples. Agora, existem alguns métodos no PHP que servem para que você possa tratar com segurança essas informações. Como se trata de um login, você tem que se preocupar com essa questão da segurança. Tá? Basicamente é SQL Injection, que é a forma de você enviar dados
né, direto na URL. Quando eu seleciono aqui, ó, faço o meu login, preencho alguma coisa no campo usuário e outra no campo senha, ele envia via método post esses dados para serem validados, né? E se tiver algum usuário um pouco mais avançado, ele consegue passar informações junto a esses dados que foram enviados. Existe um método no PHP que foi criado para poder vamos dizer, bloquear essa SQL injection, esse envio de informações, tá? Que é uma SQL Real Escape String. Na próxima aula eu mostro aí como que funciona ele, e aí nós vamos então aplicar nesses campos, né, para poder receber estas informações.